Bom dia. Abra o seu livro na página 94, capítulo 5. Página 94, capítulo 5. Expansão e ouro na América Portuguesa. Na nota de abertura, o autor colocou aqui a fotografia do Museu da Inconfidência em Ouro Preto, Minas Gerais. Minas Gerais foi fonte de riqueza para Portugal durante o século XVII e século XVIII. Até o final do século XVI, a colonização portuguesa na América vai se restringir apenas ao litoral brasileiro, devido aí à dificuldade de avançar pelo interior, também pela resistência que os povos indígenas ofereciam à ocupação dessas terras. Somente no século XVII é que a coroa portuguesa começa a ganhar o sertão e outros pontos do litoral. Para isso, contou aí com a associação da ação dos soldados, dos jesuítas, dos bandeirantes e dos criadores de gado. Os soldados foram fundamentais nesse processo, uma vez que, no início do século XVI, piratas e corsários europeus assaltaram aí a costa da América em busca da riqueza, sendo que o governo luso-espanhol reagiu enviando expedições e erguendo fortes. Os principais fortes foram o Forte de Filipeia, que vai dar origem à cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, o Forte do Reis Mago, que é representado nessa imagem, que dá origem à cidade de Natal, além do Forte de São Luís, o forte que vai dar origem à cidade de Fortaleza, de Belém e de Manaus. Então vejam que essas capitais aí são criadas em torno dos fortes. Os jesuítas também contribuíram para o processo de consolidação do domínio português nas terras americanas. Os jesuítas foram importantes porque eles vieram aqui dispostos a difundir o cristianismo nas terras americanas e converter indígenas, integrando-os aí à civilização ocidental. Inicialmente, os jesuítas eles estiveram apenas fundando algumas escolas, colégios nas principais vilas e cidades brasileiras. No entanto, os indígenas começaram a sair do litoral e adentraram se refugiando aí no interior, no sertão, e os jesuítas também se deslocaram para lá, criando aí as missões, sendo que essas missões têm uma grande importância, assim como os soldados e os bandeirantes posteriormente, no processo de expansão do território brasileiro, conforme a imagem aqui deste mapa. Percebo que o Tratado de Tordesilhas divide as terras entre Portugal e Espanha, sendo que o território concedido à Espanha começa a ser ocupado por Portugal através de alguns fortes e também das missões, além dos bandeirantes. Nas missões, os jesuítas e os indígenas se comunicavam por meio aí da língua baseada no tupi. Os indígenas eles utilizavam trabalhos na agricultura, no artesanato, na pecuária, cultivavam cereais, frutas, erva mate, extraíam droga do sertão como cacau, baunilha, guaraná, plantas medicinais, madeiras e óleos, e produziam também mobílias de couro e escultura em madeira. Muitos desses produtos eles eram exportados para a Europa com grande lucro que vai permitir aos jesuítas acumularem grande patrimônio. Esses jesuítas também eles eram contrários à escravização dos indígenas, o que vai levar posteriormente à revolta de Beckman. Essa região do Grão-Pará e do Maranhão, até 1621, ela compreendia todas as terras situadas no Rio Grande do Norte, entre o Rio Grande do Norte e Pará, sendo que a mão de obra utilizada nessa região era mão de obra indígena, era força de trabalho na agricultura, no pastoreio, no transporte, na coleta das drogas de sertão. E esse trabalho que os indígenas desenvolviam, eles foram barrados pela proibição provocada aí pelos jesuítas. Em 1680, por exemplo, o padre Antônio Vieira conseguiu aí a aprovação pela coroa portuguesa de uma lei proibindo a escravização de indígenas, que vai contrariar os colonos, que reagiram, exigindo aí uma solução da coroa para esse problema da mão de obra. Daí a coroa conceder
né, o monopólio do comércio regional, a Companhia de Comércio do Maranhão, em 1682, que ficou responsável, além de abastecer o mercado, trazer escravos, aproximadamente 10 mil escravos, para assim substituir a mão de obra indígena. Só que, além dessa companhia não trazer os escravos para o Maranhão, vendia mercadoria com má qualidade, preços exorbitantes, usavam medidas e pesos falsificados, o que vai levar aí uma insatisfação por conta dos colonos, sendo que em fevereiro de 1684 os colonos maranhenses, liderados aí por Manuel Beckmann, eles destituíram o governo e invadiram o colégio dos jesuítas e também os armazéns aí da Companhia de Comércio, sendo que essa situação vai levar aí à revolta conhecida como a Revolta de Beckmann. Os bandeirantes tiveram também uma importância nesse processo. Temos aí os bandeirantes se desenvolvendo mais precisamente em São Paulo. São Paulo, até o século XVII, era apenas uma vila relativamente pobre e que produzia apenas o que servia como subsistência e não tinha como importar aquilo que necessitava. Então foi aí que a população, em sua maioria organizada por mamelucos, que assimilavam a cultura tupi, começaram a buscar uma forma de resolver esse problema. Então, sendo homens rudes, eles resolveram à sua maneira o problema da falta de mão de obra, sendo que o remédio para os seus males estaria justamente na busca no sertão pelo ouro e também pelos indígenas. Então, as bandeiras, que eram expedições com organização e disciplina militar, eles partiam geralmente de São Paulo para capturar indígenas e também encontrar metais preciosos. As principais bandeiras eram a da caça ao índio, como o próprio nome já sugere, né? Eles aprisionavam indígenas para utilizar nas lavouras. E também uma outra bandeira é conhecida como o sertanismo de contrato. Nos séculos 17 e século 18, os bandeirantes também foram contratados, né, por fazendeiros e autoridades para combater os indígenas ou negros que eram contrários à escravidão. Sendo que, além do sertanismo e além das bandeiras de caça ao índio, vamos ter a terceira bandeira, que é a bandeira de caça ou busca de ouro e de diamantes. Sendo que essas bandeiras foram organizadas pelo próprio Estado. O governo português ele financiou, incentivou a busca desses metais preciosos. Estas bandeiras são conhecidas aí como entradas. Observe aqui no mapa como também os bandeirantes contribuíram para a expansão aí do território até então, né, pertencente a Portugal. As bandeiras também tiveram, né, no seu contexto aí a ação das monções, que eram expedições comerciais que seguiam aí os leitos dos rios para vender alimentos, roupas e instrumentos, né, de trabalho nas regiões mineradoras. Ao mesmo tempo em que houve muita riqueza, mas a fome acompanhou esta população. Segundo a historiadora Laura de Mello, como assinalei aqui no nosso livro, nos primeiros anos da mineração, ninguém se preocupava em plantar ou criar animais. E isso vai gerar, no século XVIII, uma crise, aliás, 3 crises de fome. Somente em 1720, graças à agricultura e também à pecuária e à compra de alimentos, essa região começou a ser abastecida e a situação começou a melhorar. Houve muitas disputas nas regiões mineradoras. A principal dela foi a Guerra dos Emboabas, um conflito entre os paulistas e os forasteiros, que eram chamados pejorativamente de emboabas. Devido aí à desorganização, o autoritarismo e a cobiça desses homens, esses conflitos aí vieram à tona. Esse conflito dos emboabas, e entre outros conflitos que geraram, fez com que fosse criada a capitania de São Paulo, né, e das Minas Gerais, uma só capitania, eram juntas, o que vai determinar aí, né, essas ações por parte do governo. E vai ser criado também algumas vilas, né, como a de Mariana, Vila Rica, Ouro Preto, Sabará. A coroa portuguesa, quando percebeu que essas riquezas
existente no Brasil poderia ser roubadas, contrabandeadas, começou a regulamentar através de impostos e cobrança, né, o quinto. O quinto era a quinta parte, né, de tudo aquilo que era produzido ou extraído, melhor dizendo, da região mineradora. Portugal criou em 1702 aí, o Regimento das Minas de Ouro. Esse documento vai regulamentar aí o quinto de todo metal extraído na região e também criou a Intendência das Minas, que era um órgão responsável aí para fiscalizar a exploração, cobrar tributos, julgar os habitantes. Os principais impostos na intendência que eram cobrados era o quinto, como eu já falei anteriormente, 20% de todo o ouro extraído, o imposto de passagem, que era cobrado sobre homens e animais em trânsito para as minas, o de entrada, sobre mercadorias que entravam para as minas, e os donativos, quando a coroa precisava, e ele cita aí um exemplo do casamento da princesa, ou quando tinha algum terremoto, eram dados esses donativos para a recuperação ou as festividades. A população vai reagir a essa ação da coroa portuguesa, desviando e se revoltando. Os habitantes das minas vão reagir a essa opressão através aí do esconderijo do ouro em pó, né, das pepitas nos cabelos, nos dedos dos pés, né, saltos e solas, todos eram esconderijos de ouro. Nas estátuas ocas de santo, daí a expressão santinho do pau oco, que é uma pessoa que tem uma aparência, né, de santo, mas não é confiável. Escondia também entre os doces e salgados, então era uma forma de resistir a essa opressão fiscal. Não é diferente dos nossos dias, né? Quando nós temos vários impostos que o governo cobra, claro, com o intuito de melhorias, mas se torna aí também um objeto que provoca reação. Quantos sonegadores temos na atual conjuntura aqui no Brasil? Além disso, o aumento do contrabando vai levar o governo agora a tomar medidas, vai criar casa de fundição. Esta casa de fundição vai obrigar todos a levarem o ouro para essa região, para essa casa, e lá já vai ser retirado. Não vão mais confiar que os mineradores levem o quinto, vai ser já retirado logo na casa de fundição. Então a tributação excessiva vai levar às várias revoltas, entre elas temos a Filipe dos Santos, que vai ocorrer aí em Vila Rica em 1720, e que eles exigiam aí a redução dos preços dos alimentos e a anulação desse decreto da Casa de Fundição. Então, esmagado esse movimento, Portugal vai separar agora Minas Gerais, né, de São Paulo, da capitania, fundando aí a capitania de Minas Gerais em 1720. Também descobriram aí diamantes, que foi controlado pela coroa portuguesa no século XVIII. Acharam grande quantidade de diamante no arraial do Tijuca, Minas Gerais. O que nós temos mais aqui? Vamos lá. Na página 106, apresenta aqui o caminho do ouro e dos diamantes. Percebam aqui nesse gráfico que o apogeu, o auge aqui, o grande momento foi em 1700 até 1740. Então, esses primeiros 40 anos, né, foi onde foi extraído mais metais preciosos. E mais precisamente de 1735 a 1740, tivemos aí 10, né, milhões de toneladas. Aliás, 10 mil toneladas de ouro que foi extraído aqui do Brasil. Muita riqueza. E de 1715, conforme a produção brasileira ia crescendo, foi percebido que o comércio entre Portugal e a Inglaterra também crescia excessivamente. Então, significa dizer que o caminho do ouro não barrou ali em Portugal. O ouro foi direcionado, né, para os cofres da Inglaterra. Vamos prosseguindo aqui na página seguinte.
vai haver algumas mudanças no território brasileiro. Essas mudanças que ocorreram no Brasil foi justamente estimulado pela mineração, a ocupação e o povoamento de vastas áreas do território, o desenvolvimento da vida urbana, a mudança da capital de Salvador agora para o Rio de Janeiro para melhor controle dessas riquezas e a consolidação do mercado interno. Isso aqui é importante ser observado graças aí à mineração. A sociedade brasileira durante esse período do ouro está constituída aí, né, desses percentuais de 52% de negros, 66% de pardos e 22% de branco, aproximadamente. Isso era constituída a sociedade, sendo os principais grupos os potentados, que eram aqueles que conseguiram fortunas nas minas gerais e também grandes comerciantes e ganhavam dinheiro não apenas com a mina, mas também com a agiotagem, eram os potentados, e também tinha os compradores de diamantes e os funcionários do governo. Então esses aí era conhecido como os potentados. Existiam as camadas médias, conforme, né, o negócio ia aumentando, a possibilidade do negócio com ouro em pó, a demanda também por serviço ela foi crescente, o serviço urbano, a ampliação do mercado consumidor, entre outros crescimentos aí da camada média, o taberneiro, né, o sitiante, militares, artesãos, advogados, padres, garimpeiros, todos essa demanda aí criou aí as camadas médias. Além dos potentados, camada média, temos os escravizados, a maioria, né, africanos, mas também indígenas que foram a base aí da sociedade patriarcal colonial. Mas nessa região, os cativos também ofereceram forte resistência à escravidão, quando foram criados aí os quilombos. O quilombo é uma forma de resistência. Na realidade, nessa região aí sul, foram criados mais ou menos 160 desses núcleos quilombolas. Existia, além dos escravos, os homens livres, que eram um grande número de homens pobres e que sobreviviam de serviços temporários e de pequeno furto também. Existe a historiadora conhecida como Laura de Mello, que vai chamar esse grupo de desclassificados, porque eles não tinham nenhuma posição dentro dessa sociedade com relação ao status. Então, isso levou ela a conceituar ele de desclassificados. E na maioria eles eram convocados, né, por autoridades para realizar serviços considerados inadequados aos escravos. A pecuária colonial, já falei para vocês que a interiorização é graças aos soldados, aos jesuítas, aos bandeirantes e também os criadores de gado. Então a pecuária foi de suma importância também para a expansão do território brasileiro. A criação de gado foi uma das principais atividades econômicas da colonização e também o setor básico para o funcionamento da economia colonial. É aqui onde o nosso Piauí entra, né, no processo de colonização, através dos currais, da criação de gado. Perceba aí no nosso mapa, nesse mapa, né, aonde tinha os principais pontos de criação de animais e a interiorização também por conta disso. O curral de gado era o quintal do engenho. A coroa, interessada, né, na lucratividade do açúcar, ela proibiu, né, nas proximidades dos engenhos de ser criado agora o gado. Então, disse que deveria ser criado apenas 10 léguas aí dos engenhos, para que a terra fosse utilizada para a plantação da cana-de-açúcar. E na maioria delas, os fazendeiros, os vaqueiros começam a desenvolver, né, nos leitos dos rios, principalmente de São Francisco e Parnaíba, que foi decisiva aí para a ocupação do Piauí. A criação do gado também aconteceu no sul, não apenas aqui na região norte, mas no sul. Com a destruição aí das missões jesuíticas no sul, o gado começou a se dispersar. Portugal também tinha interesse em garantir e ampliar os domínios nessa região e criou aí a colônia do Sacramento no sul do atual Brasil. Gente, com o advento aí da mineração,
né, a demanda, né, para comprar animais fez com que o sul fosse um grande fornecedor. Aí tinha as invernadas, em que as pastagens eram rodeadas aí de obstáculos naturais, onde o gado engordava, aguardando o momento para seguir viagem. As terras foram cercadas no sul e aí deu origem às estâncias, fazendas de criação de gados. Essas estâncias também começaram a produzir o charque para o fornecimento de alimento para as regiões mineradoras. Bom, essa situação vai levar o Brasil a ter novas fronteiras e para isso foi assinado alguns tratados. Como podemos perceber, aqui os habitantes da América Portuguesa vão ocupar outras terras que até então não pertenciam a Portugal e foi necessário aí, né, acordar entre Portugal e Espanha e também outro país os novos limites, as novas fronteiras. O primeiro tratado que é apresentado aqui é o de Utrecht, de 1730, que é assinado aí entre Portugal e França, que vai estabelecer aí os limites nas regiões entre Brasil e a Guiana Francesa. O segundo tratado é o Tratado de Madrid, de 1750, assinado entre Portugal e Espanha, que vai estabelecer a colônia do Sacramento, que até então deveria pertencer à Espanha, e Portugal recebia os 7 povos das nações. Isso vai gerar as guerras guaraníticas, devido à invasão das missões. Temos também o Tratado de Santo Ildefonso, que vai ser entre Portugal e Espanha em 1777. Vai trocar agora. Espanha vai ficar com os 7 povos das missões e Portugal vai ficar aí com a colônia do Sacramento. E por último temos o Tratado de Badajoz, que vai ser assinado entre Portugal e Espanha. Os portugueses voltam a receber os 7 povos das missões e Espanha fica aí com a colônia do Sacramento. Então percebam aqui que o mapa apresenta logo aqui destacado aonde era situada essas colônias aí, os 7 povos e também a colônia de Sacramento. Então, esse aí foi o nosso conteúdo do capítulo 5 e aguarde aí o nosso conteúdo do capítulo 6. Só um minuto.